Vamos dar início ao nosso estudo sobre a iniciação espírita. E essa é a penúltima aula que nós vamos assistir. É o homem após a morte. É do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. A pergunta é a seguinte: como se opera a separação da alma e do corpo? Opera-se brusca ou gradualmente? Resposta: a separação se opera gradualmente e com uma lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os liames que unem a alma ao corpo só se rompem pouco a pouco, tanto menos rapidamente quanto mais materialmente e sensual tenha sido a vida. Pergunta 145. Qual é a situação da alma imediatamente após a morte do corpo? Tem instintivamente a consciência de si mesma? Em suma, o que vê ela? O que sente? Resposta: no momento da morte, tudo é primeiramente confuso. A alma necessita de algum tempo para tomar consciência de si. Ela está como aturdida, no estado de um homem que acordou de um profundo sono e procura inteirar-se da situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria e se dissipa a espécie de bruma que lhe confunde os pensamentos. A duração dessa perturbação de após-morte é muito variável e pode ser somente de algumas horas, como de vários dias, de vários meses e mesmo de vários anos. É menos longa naquele que se identificaram enquanto vivos com seu estado futuro, pois compreendem imediatamente a nova situação. É tanto mais longa, mais material tenha sido a vida do homem. Então, quanto mais material a vida do homem, ela é mais longa. Então, a sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação de após-morte nada tem de penosa para o homem de bem. É causa, aliás, desculpem, é calma, não é calma, causa não. Então a morte é calma para os homens de bem. E em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Mas para aquele cuja consciência não está pura e que se ligou mais à vida material, à vida corporal, do que à vida espiritual, é cheia de ansiedade e de angústia, que aumentam à medida que ele se reconhece, porque então é tomada pelo medo e por uma espécie de terror em presença do que vê e, sobretudo, do que entrevê. A situação que se poderia chamar de física é a de um grande alívio, de um imenso bem-estar.
Sente-se como que liberta de um fardo e muito feliz por não sentir as dores corporais que experimentava alguns instantes antes, por se sentir livre, desembaraçada e leve, como alguém a que se acabasse de tirar pesadas correntes. Em sua nova situação, a alma vê e ouve o que via e ouvia antes da morte, mas vê e ouve mais coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Tem sensações e percepções desconhecidas por nós. Mas temos uma reportagem na Revista Espírita de 1859, que está lá escrito o tema Morte de um Espírita. Ou então, em 1860, o Despertar de um Espírita. E ainda as Exéquias de Senhor Sanson. São mais ou menos, como eu diria, exemplos. Vamos ver a nota aqui. A nota diz que essas respostas e todas aquelas que são relativas à situação da alma após a morte ou durante a vida não são o resultado de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de seres observados em todas as fases e em todos os períodos de sua existência espiritual, desde o mais baixo até o mais alto grau da escala, segundo seus hábitos durante a vida terrestre, seu gênero de morte, etc., etc. Disse muitas vezes, ao falar da vida futura, que não se sabe o que nela acontece, pois ninguém dela volta. É um erro. São precisamente aqueles que lá se encontram que vêm nos instruir. E Deus o permite hoje, mais do que em nenhuma outra época, como última advertência à incredulidade e ao materialismo. Pergunta 146. A alma que deixou o corpo vê Deus? Resposta: as faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua depuração. Não é dado senão às almas de elite gozarem da presença de Deus. Pergunta 147. Se Deus está em toda a parte, por que nem todos os espíritos podem vê-lo? Resposta: Deus está em toda parte porque irradia para todas as direções e podemos dizer que o universo está mergulhado da divindade, da mesma maneira que estamos mergulhados na luz solar. Mas os espíritos atrasados estão cercados por uma espécie de bruma que o esconde dos seus olhos e só se dissipa à medida que se purificam e se desmaterializam. Os espíritos inferiores são, quanto à visão de Deus, o que os encarnados são em relação aos espíritos, ou seja, verdadeiros cegos. Pergunta 148. Após a morte,
A alma tem consciência de sua individualidade? Como ela a constata e como podemos nós constatá-la? Resposta: se as almas não mais conservassem a sua individualidade após a morte, seria para elas e para nós como se absolutamente não existissem. E as consequências morais seriam exatamente as mesmas para todas. Elas não se distinguiriam e o do criminoso estaria na mesma categoria que a do homem de bem, do que resultaria não existir interesse algum em se fazer o bem. A individualidade da alma é posta à descoberta de maneira, por assim dizer, material, nas manifestações espíritas, pela linguagem, pelas qualidades próprias de cada uma, visto que elas pensam e agem de maneira diferente umas das outras, ou seja, umas são boas e outras são más, umas são sábias e outras ignorantes, umas desejam o que as outras não querem. Isso que é a prova evidente de que não estão confundidas num todo homogêneo, sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra, graças ao espiritismo espiritual. A individualidade da alma não mais é algo vago, mas um resultado da observação. A alma prova por si mesma sua individualidade, porque tem pensamento e vontade próprios, que a distinguem das outras. Ela o prova ainda por seu invólucro fluídico ou perispirítico, espécie de corpo limitado que a torna um ser à parte. Nota explicativa: certas pessoas acreditam escapar à perda de materialistas, escapar à pecha de materialistas, ao admitirem um princípio inteligente universal do qual absorvemos uma parte ao nascer, a qual constitui a alma, para devolvê-la após a morte à massa comum, na qual as almas se confundem com as gotas de água no oceano. Esse sistema chamado de espécie de transação nem merece o nome de espiritualismo, pois é tão desesperante quanto o materialismo. O reservatório comum do todo o universo equivaleria ao nada, pois nele não mais existiriam individualidades. Pergunta 149. O gênero de morte inclui no estado da alma? Resposta: o estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas, sobretudo, segundo a natureza dos seus hábitos durante a vida. Na morte natural, a separação se opera gradualmente e sem abalo. Inicia-se mesmo, muitas vezes, antes que a vida esteja extinta. Na morte violenta por suplício, suicídio, acidente, os liames são bruscamente rompidos e o espírito, surpreso pelo imprevisto, fica como que aturdido com a mudança que nele se operou.
e não consegue compreender a sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante em semelhante caso é a impressão de que não está morto. Essa ilusão pode durar vários meses e mesmo vários anos. Nesse estado, ele perambula e pensa ocupar-se dos seus negócios, como se ainda estivesse vivo neste mundo, bastante admirado por não lhe responderem quando fala. Essa ilusão não se dá exclusivamente em casos de morte violenta, mas também com muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos ou pelos interesses materiais. Temos aqui uma nota dizendo que a gente pode encontrar esse assunto em um livro dos Espíritos, na pergunta 165, na Revista Espírita de 1858, que é O Suicida da Samaria, em 1858, né? É um espírito no enterro do seu corpo, em 1859, um espírito que não crê estar morto. Isso em 1863, por François Simon Lovert. Vamos à pergunta 154. Para onde vai a alma após ter deixado o corpo? Resposta: não se perde na imensidão do infinito, como geralmente se imagina, erra pelo espaço, mas frequentemente no meio daqueles que conheceu e, sobretudo, daqueles que amou, podendo transportar-se instantaneamente a enormes distâncias. Pergunta número 151. Conserva a alma as afeições que tinha na terra? Resposta: ela conserva todas as afeições morais, só esquece as afeições materiais, que não pertencem mais à sua essência. Eis porque vem com alegria rever os seus parentes e amigos e fica feliz com a sua lembrança. Esse item você pode encontrar também uma expansão dele no livro, na Revista Espírita de 1860. O título é Os Amigos que nos esquecem no outro mundo. Vamos à pergunta 152. Conserva a alma a lembrança do que fez na terra? Interessa-se pelos trabalhos que deixou inacabados? Resposta: isso depende de sua elevação e da natureza dos trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, felizes por se haverem desembaraçados delas. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo suas importância e utilidade, inspira algumas vezes a outros o pensamento de terminá-los. Pergunta número 153. Reencontrou a alma no mundo dos espíritos aqueles seus parentes e amigos que a precederam? Resposta: não somente os reencontram, como reencontra muitos outros que havia conhecido em existências precedentes. Geralmente aqueles que lhes são mais afeiçoados vêm recebê-la à sua chegada no mundo dos espíritos
e auxiliam-na a livrar-se dos liames terrenos. Entretanto, a privação do encontro com as almas mais queridas é algumas vezes uma punição para as que são culpadas. E a última pergunta dessa aula é 154. Qual é, na outra vida, o estado intelectual da criança morta com pouca idade? Suas faculdades permanecem na infância como durante a vida? Resposta: o desenvolvimento incompleto dos órgãos não permitiam ao espírito manifestar-se completamente. Separado desse invólucro, suas faculdades são o que eram antes da reencarnação. Nada tendo feito o espírito, senão passar alguns instantes na vida, suas faculdades não se puderam modificar. E uma nota: nas comunicações espirituais, o espírito de uma criança pode, portanto, falar como de um adulto, pois poderá ser um espírito mais adiantado. Se este usa, às vezes, a linguagem infantil, é para não tirar à mãe o encanto que se liga à afeição de um ser frágil e delicado, dotado das graças da inocência. Esse título nós encontramos também na Revista Espírita de 1858. Mãe, estou aqui. E, finalmente, podendo a mesma pergunta ser feita sobre o estado intelectual da alma dos cretinos, dos idiotas e dos loucos após a morte, a resposta já se encontra nas explicações acima. Vamos terminar a nossa aula de hoje aqui e fazer a última, que será, não sei se é 27, será a última da nossa iniciação espírita. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo, como eu continuo aprendendo.